com base bíblica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema interessante, ainda que muito confrontador. Existe isso, confrontador, confrontante? Um tema que vai confrontar bastante, enfim. Porém, certamente, se dermos ouvidos, fará muita diferença para nós. Não somente para nós cristãos, em relação à nossa fé, mas em tudo na nossa vida, tá? Se possível, abra sua Bíblia em João, capítulo 21, no versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Só até aqui. O título desse vídeo, ou dessa mensagem, para nós, é cuidar da própria vida. Para muitos, muitas vezes, trata-se, às vezes, de uma questão de indireta, né? Passar indireta para alguém: vai cuidar da sua vida, tal, não sei o quê. Mas não é sobre isso em si. O contexto aqui do texto, Jesus, ele está naquele momento que ele está conversando com Pedro. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E então, eu estou aqui no último capítulo de João, onde essa passagem se encontra. Então, nesse momento, Jesus ele está tendo ali uma restauração com Pedro, ou melhor, está restaurando Pedro, pode-se dizer. Aliás, o subtítulo dessa parte é a restauração de Pedro. Então, nesse momento, Jesus está com foco nisso. E aí, Pedro, ele vai e pergunta para Jesus sobre João: mas o que deste? Que será? Aí Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E eu digo cuidar da própria vida como título porque esse é o entendimento que eu tive. Segue-me tu. Olha que lindo, né? Jesus ele está perguntando para Pedro: que te importa a ti? Observe o contexto. Pedro faz uma pergunta sobre João. A resposta de Jesus está carregada também de uma pergunta: que te importa a ti? Quando nós trazemos esse texto para nós, muitas vezes nós nos preocupamos, nos atentamos em coisas que não influenciam ou não têm nenhum tipo de relação com a nossa vida e absolutamente nada. Não fará absolutamente nenhuma diferença, muitas vezes, determinado assunto, determinado pensamento. Exemplo disso, as redes sociais. Às vezes algum escândalo ou alguma coisa que repercute pela internet e a gente acaba chegando na gente a notícia porque estamos mexendo nas redes sociais e indiretamente pode acabar chegando. Ou às vezes até mesmo alguém vai caçar. Mas enfim, a informação chega. E muitas vezes ficamos nos batendo com aquela informação, né? Falando muito sobre aquilo, gerando um estado emocional muito exagerado por vezes sobre aquilo, e que no final a gente não tem absolutamente nada a ver com o assunto. O grande problema é que pessoas que não conseguem entender o que Jesus está falando para Pedro aqui, ó, segue-me tu, ou seja, faça a sua parte, segue-me você, esse movimento, segue-me, seguir, é um verbo expressa ação. Então, segue-me tu significa vem você atrás de mim, faça você a sua parte, segue-me tu. Pedro pergunta sobre o João, aí Jesus responde: segue-me tu. Porque Pedro muitas vezes ele está focado, ou às vezes nem está focado, porém ele faz uma pergunta sobre algo que não é relevante para ele, sobre outra pessoa. E Jesus ele faz uma pergunta antes: que te importa a ti? Ou seja, por que é importante para você? O que eu vou fazer com o outro, por que é importante para você? O que o outro vai receber, o que o outro vai fazer,
Quando que o outro vai fazer? Por que é importante? Ou porque às vezes alguém falou algum assunto e pensa diferente de você, ou do tipo, você acaba se envolvendo na discussão, você nem tem nada a ver com a discussão, não tem nem sentido, mas você se envolve. Muitas vezes nós gastamos energia em pensamento, energia física, em assuntos que não vão produzir absolutamente nenhum tipo de edificação na nossa vida. E isso aqui, apesar de ser algo muito reflexivo, é algo que influencia de forma literal na nossa vida. Porque se uma pessoa não consegue entender isso que Jesus está falando, ela não cuida da vida dela. E parece algo forte de se dizer, né? Vá cuidar da sua vida. Porém, o conselho é esse: cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua área financeira, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus. Porque se Pedro, por exemplo, não fizer o que Jesus está falando, ó, segue-me tu, Pedro quem desfalece. Todas as vezes em que nós deixamos de cuidar da nossa vida, algo em nossa vida acaba perecendo, acaba desfalecendo. E esse é o grande problema. Quando, ao focar muito em quem está do lado, ao se questionar muito sobre alguma coisa, algum erro de uma pessoa na internet, nós não conseguimos parar e analisar a nossa própria vida. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A pergunta não tem que ser sobre o outro. A pergunta tem que ser sobre nós mesmos. Ao invés de perguntar quando que fulano vai mudar de emprego, se pergunte quando que você vai fazer outro curso de formação. Ao invés de perguntar quando que fulano vai aprender a falar direito, se pergunte você qual o próximo livro que você vai ler. Ao invés de se perguntar quando que fulano vai fazer academia, comece você praticando atividade física. Cuide você da sua vida. Porque, ainda que às vezes algumas pessoas queiram fazer, o responsável por cuidar da sua vida, em muita parte, é você. É você quem tem que cuidar da sua saúde, é você quem tem que cuidar da sua saúde mental, é você quem tem que cuidar da sua área financeira, é você quem tem que cuidar de todos os aspectos ali principais da sua vida. Não dá para terceirizar isso. O problema hoje em dia é que tem muita gente querendo terceirizar. Ah, isso é culpa de fulano. Não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Jesus, ele responde para Pedro: segue-me tu. A responsabilidade é sua de me seguir, Pedro. O que te importa a ti o que eu vou querer com o João? O que você tem a ver com isso? Estou parafraseando agora. O que você tem a ver com isso? Para que você quer saber? Onde que o que eu vou fazer na vida do outro vai interferir em algo na sua agora? Fala para mim. Onde o que eu vou fazer com ele vai interferir na sua vida? Ei, acorda pra vida. Cuida você, segue-me tu. Cuida do seu, faça o seu. Segue-me tu. Obviamente que precisamos ter um cuidado com o próximo, um amor ao próximo, cuidar do próximo. Porém, isso não significa que nós devamos fazer como Pedro nesse contexto. Ficar levantando perguntas sobre o outro, as quais não possuem nenhum tipo de edificação. Observe que Pedro, mediante aqui o contexto do texto, o texto não menciona a resposta de Pedro. Jesus fez a pergunta: o que te importa a ti? Podemos até entender que foi uma pergunta retórica, mas a questão é que Pedro não tem uma resposta. O que importa? Ou melhor, por que importa a vida do outro? Cuide da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Você precisa cuidar da sua vida. O conselho é: segue-me tu, Pedro. O conselho para mim é: segue-me você. O conselho para você é: siga você a Cristo. Existirão pessoas que às vezes não vão querer seguir. Siga você. Isso é algo que vai interferir não apenas na área espiritual, mas em tudo. Em tudo. A partir do momento em que nós priorizamos, em parte, o cuidado com a nossa vida, com as principais áreas da nossa vida, pode-se dizer,
naturalmente nós temos uma mudança de comportamento e por si só, resultados melhores em diversas áreas da nossa vida. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e curte. Comenta e compartilha que é bom também. Manda para alguém se você achou que esse vídeo te ajudou, porque mais pessoas também podem ser ajudadas. Se você porventura quiser algum e-book, algum livro, eu recomendo que você compre, porque, bom, eu quero que você compre, enfim, eu sou dono do produto, eu quero que você compre. Mas se você quiser algum livro que verdadeiramente vai fazer uma diferença na sua vida, com base bíblica, não somente frase de efeito, com base bíblica, porque tem muita frase de efeito que nem sempre é bíblica, tem que ser bíblico. Se você quer um conteúdo assim, relacionado à área financeira, gestão emocional, desenvolvimento pessoal por si só, é interessante que você compre nosso e-book, acesse o nosso e-book. A gente poderia cobrar mais de R$100, porém nós cobramos R$10, valor simbólico. Você compra se você quiser, porém pode fazer total diferença na sua vida. E é isso. Deus te abençoe.